Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E o estudo de hoje é o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, e subtítulos Propriedades da Matéria e Espaço Universal. Antes de dar início ao nosso estudo, eu convido a todos vocês para participarem da nossa prece, serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus. E com o coração cheio de gratidão, pedimos aos nossos mentores espirituais que nos acompanhem no estudo de hoje, nos dando clareza e entendimento para que possamos compreender cada uma das lições contidas nesse estudo de hoje. Agradecendo ao nosso Pai por esta oportunidade abençoada de evoluirmos e aprendermos um pouquinho mais. Agradecendo a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e nos ampara e nos auxilia nos estudos. Graças ao Mestre Jesus, graças a Deus. Vamos lá? Propriedades da matéria. Pergunta número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria como a entendes, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria éterea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Resposta. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Pergunta número 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Pergunta número 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e que não existem senão as disposições de órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Alguns veem o azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensível ou salutar para outros. Pergunta número 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva, dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos. Remontamos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria
parece dar razão. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais do que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. É preciso juntar também, segundo a disposição das moléculas, como vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Pergunta 34. As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias que não são mais que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula está ainda distante da molécula elementar. Interessante e até um pouco complexo, né, esse trecho. O princípio universal de tudo, né, da onde provém cada ser, cada espírito, tudo o que nós conhecemos, ele provém de um lugar único, né, de uma matéria única, uma matéria primitiva, que dá origem a todas as outras. E nos pegamos neste trecho do Livro dos Espíritos, percebendo o quanto ele tem correlação com a física, né? Quando vamos estudar sobre a física, sobre a matéria. E as teorias que ainda temos até hoje sobre a matéria e o que o Espiritismo nos traz como uma força, né, constante e variável, da onde provém tudo o que nós conhecemos e o que ainda não conhecemos, porque não estamos prontos ou aptos para receber ainda esse tipo de conhecimento. Ainda não evoluímos o suficiente para entender determinadas informações. Espaço universal, pergunta número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-se no limitado que haveria além? Isso te confunde a razão, bem eu sei. E todavia tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim, passo a passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Pergunta número 36, essa. Resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Esse pequeno trecho ele vem, né, para completar o que estávamos lendo nos trechos anteriores. Ainda existe muita coisa que não sabemos explicar, que não temos ainda compreensão, né? São fatos e situações que nós ainda não temos conhecimento suficiente para compreender. Aqui, esse trecho, a pergunta número 36, ela é bem completa, né? Nesse sentido. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio, porque mesmo aquilo que com o nosso conhecimento julgamos como vazio, ele ocupa um espaço,
Se ele ocupa um espaço, alguma coisa está ali, mesmo que essa coisa não seja perceptível para nós e para a nossa tecnologia. Algo está ali, algo ocupa aquele espaço, não existe o vazio absoluto. Mesmo porque, se há o vazio em um espaço, é porque algo está ocupando, algo está ali naquele local. É interessantíssimo, né? Como as coisas se completam. E vamos procurando dia a dia adquirir conhecimento, como o de hoje, né? Como a aula de hoje. Uma pergunta de cada vez, uma dúvida. E aqui juntos, né, dividindo um pouquinho do que nós já sabemos, tentando buscar um pouquinho mais de conhecimento, e assim, que pouco a pouco vamos aprendendo e vamos desenvolvendo o nosso planeta moralmente, intelectualmente, e em busca de nos tornar o planeta, né, de regeneração ao qual estamos destinados, e com fé em Deus em breve estaremos todos lá, continuando estudando para aprendermos sempre, sem parar jamais, porque conhecimento nunca é demais e conhecimento não ocupa espaço, né? Não temos que ter essa preocupação onde vamos guardar conhecimento, ele não ocupa espaço. E é isso. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.